Vamos dar início em mais um PodSeg, esse podcast da Proseg, e o assunto de hoje será sobre ruído no PPP, com o nosso convidado Rubens, né, Rubens? Perfeito, Gilson. Satisfação imensa estar por aqui com você. Isso aí. Vamos. Quem está nos acompanhando, siga nossas redes sociais. Tá? As nossas redes sociais estão aparecendo ali, ó, ali no cantinho, em cima do Rubens ali. Tá aparecendo nossas redes sociais. Aqui, pessoal. Ó. Tá? Exatamente. O meu é eng.gilsonjair. Do Rubens é eng.rubensgoncalves. Perfeito, porque meu nome é Rubens Gonçalves, aí fica o Goncalves. Mais fácil, né? Goncalves, isso aí. E também da Proseg, então só seguir o Instagram da Proseg, é Proseg Treinamentos. Só procurar a gente lá no Instagram e seguir a gente, tá? E no nosso canal do YouTube que você está assistindo esse PodSeg, se inscreva, ative o sininho, compartilhe também com seus amigos. Com quem mais você tem interesse em compartilhar essas informações, compartilhe em grupos do WhatsApp, copie o link, envia, fica à vontade para compartilhar esse conteúdo. E a gente sempre está trazendo conteúdos novos aí. É importante que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa dar continuidade nesse projeto, com um monte de novidades vindo por aí. Um monte de conteúdo já está disponível no nosso canal, conteúdos importantes, conteúdos relevantes, né? É um podcast realmente com conteúdo, né? Não é um podcast sem conteúdo, né? E aproveitando já que é a oportunidade, vamos fazer uma propaganda da nossa última live que fizemos na quarta-feira passada aí, anteontem, né? Com um tema bastante polêmico, que é a questão do calor por temperatura de fonte natural. Exato. Você que nos assiste, você enquadra como aposentadoria especial ou não? Muito interessante a live que foi feita, curta a nossa live, compartilha que você vai ter bastante informação relevante lá. Exatamente. Além dessa, várias outras lá que já foram feitas, né, sobre PPP, lançamento da instrução, lançamento quando foi publicada a instrução normativa 128, também sobre a parte de aposentadoria especial, também tem vários podsegs lá sobre diferença entre LTCAT, laudo de insalubridade e preclusividade, inclusive nessa parte de ruído que a gente vai falar hoje um pouquinho, também entra um pouquinho nessa parte, polêmico, né? Porque tem diferenças, né? É uma avaliação de ruído, tem diferença, não tem para atender canalização, né, Rubens? O EPI elide o pagamento do adicional, elide deixar o trabalhador ter aposentadoria especial. É isso que nós vamos conversar aqui hoje. Também tem uma live, Gilson, no nosso canal, que é o início do e-social, né? Exato, a origem do e-social. Acompanhe lá, que é bastante interessante também, que você vai ficar bem informado lá. Além desses, vários outros. Dá uma olhadinha depois de assistir esse PodSeg aqui, dá uma olhadinha lá que tem vários conteúdos, inclusive sobre doenças ocupacionais também. Síndrome de burnout, né? Parece simples, mas é um assunto muito importante. Inclusive sobre a síndrome de burnout, a gente vai estar fazendo mais um episódio em breve aí. Sem mais delongas, ao assunto, né, Rubens? Ao assunto de hoje. Vamos lá, ruído dentro do PPP. Meu Deus do céu, Gilson. Aí, vamos lá. Aí é polêmica, hein? Polêmico, né? E também já vamos direto à situação. Ruído dentro do PPP. Lá, quando eu lanço dentro do PPP, eu informo o ruído, a técnica utilizada, né? Tem os campos lá para serem informados, e também eu coloco o CA do EPI para aquele risco. Correto, Rubens? Perfeito. O ruído tem que ser avaliado, colocado dentro do campo, né? Do campo do risco físico lá, né? Podemos até olhar aqui o campo agora, né? No campo do PPP. É 15 alguma coisa. Para a gente não lembro agora qual que é o campo, mas já... o 15.4 fala da intensidade, a técnica utilizada no 15.5, né? E aí no 15.7 fala do EPI. Exato. Então todas essas informações tem que estar lá, né, Gilson? Agora também aqui no 15.8, no PPP atualizado pela Instrução Normativa 128 de 2022, agora recente, fresquinha, lá no campo 15.8 fala sobre a questão do CA, do EPI. Exato. E também... quem quiser, tem um formulário novo também do PPP, quem está acompanhando a gente aqui, o PPP foi atualizado, né? Foi atualizado. Alguns campos, foi modificado. Tem no vídeo, no PodSeg sobre o PPP, tem um link lá para você estar baixando
o formulário lá também, então acessa lá, inclusive a instrução normativa está toda lá também. Então já tem um link, um atalho fácil para você estar acessando. Mas vamos lá, Rubens. Então, se eu lanço o CA lá no PPP, então isso significa que lancei o ruído, né, o nível, vamos falar assim, 90 decibéis deu. Fiz a minha avaliação lá, deu 90 decibéis. Lancei o CA do EPI. Esse EPI faz atenuação de 15 decibéis. Vou pegar um exemplo só, né? Vai variar de EPI para EPI. Ou seja, esse ruído está atenuado, correto? Perfeito. Tem aposentadoria especial? Leva em consideração ou não? Bom, Gilson, a legislação, primeiramente que existe muita confusão entre as legislações, né? Alguns profissionais, ele entende que colocando o EPI no trabalhador, ele vai fazer essa atenuação e aí ele acaba concluindo lá no seu LTCAT que essa empresa não precisa fazer o recolhimento do FAI, que é o financiamento de aposentadoria especial, ou FACET, também como é chamado, tá? Uhum. E esse trabalhador, já que esse EPI tipo concha, tipo plug, né? Até nós temos aqui na frente, né? Isso. Os EPIs aí, na nossa apresentação aí, acaba deixando de caracterizar a aposentadoria especial para esse funcionário, tá? Agora, quando nós vamos em outras legislações, não é esse entendimento do STF, primeiramente, né? Uhum. O STF votou em 2014 um acórdão, né, chamado de ARI 664-335, uhum. trazendo a seguinte informação. A avaliação quantitativa feita ultrapassou o limite de tolerância de 85 decibéis, independentemente se a empresa fornece o melhor protetor auditivo, protetor auricular, como queiram, para esse trabalhador, Gilson, essa empresa, dependendo do seu regime tributário, ela fica obrigada a recolher um percentual de 6% sobre o salário do trabalhador. Exatamente. E também, já que você comentou, tem que se ater muito à questão do regime tributário da empresa, né? Então você vê que a segurança do trabalho ela está entrando numa área, na verdade ela sempre pertenceu para essa área, né? Mas começam a ficar mais claro com a vinda do E-Social essa questão da responsabilidade da segurança do trabalho em cima da própria tributação ou do regime tributário da empresa, né? Não que a segurança do trabalho vá classificar o regime tributário, né? Só para deixar bem claro, né? Sim. Mas é o regime tributário pela atividade dela, pela opção da atividade dela, né? Que vai afetar a tributação em cima da parte da segurança do trabalho, na verdade, para o financiamento da aposentadoria especial, né? Eu até sugiro você, Gilson, daqui a pouquinho a gente fazer uma outra live, de repente trazer um contador aqui para explicar essa questão dos regimes tributários das empresas, você entendeu? Sim, com certeza. Então é de suma importância para nós da segurança do trabalho ter essa orientação dos contadores ou da própria empresa, perguntando a ela qual é o regime tributário dela. Porque com base nessas informações que vai fazer o enquadramento de pagamento ou não desse adicional para financiamento ou custeio da aposentadoria especial, desse 90 decibéis que você disse aí, né? Exato. Como eu já disse aqui, independentemente da atenuação, né? Da atenuação através da proteção individual, né? Individual, a empresa fica obrigada, dependendo do seu regime tributário, fazer o recolhimento de 6% para custeio ou financiamento dessa aposentadoria especial desse trabalhador. Exatamente. Até vale ressaltar que assim, a gente fala da proteção individual, por mais que atenuada, não vai eliminar a parte da aposentadoria especial. Mas vale lembrar que existe uma hierarquia de proteções, né? Medida administrativa, medidas de proteção coletiva, né? Para chegar lá na proteção individual.
né? Que é a produção individual é o último item, né? Então, mas se eu tomar uma medida administrativa, se eliminar o risco, realmente eliminei o ruído, não existe mais. Mas não tem como, de repente, eliminar ele, fala assim, aquela máquina faz muito ruído, vou eliminar aquela máquina. Às vezes não tem essa possibilidade, mas enclausurar ela, tomar umas medidas de proteção coletiva, aí sim a gente consegue eliminar essa questão da proteção especial, né, Rubens? Perfeito. Então, assim, dentro hoje a NR1, né, que a mesma hierarquia, ela também era trazida dentro da NR9 e também está na Lei 8.213, tá, que fala dos benefícios do custeio, né, do INSS, do trabalhador. Hoje nós temos a NR1, que traz essa mesma hierarquia. Exato. Entendeu? Administrativo, né? A questão da organização do trabalho, aí vem as proteções coletivas e, por último, dentro dessa hierarquia, o EPI, né? A proteção individual. Sim. É que a maioria de nós profissionais, eu me incluo também nesse meio, né? Como profissional do seu trabalho, sempre nós pensamos no EPI. Exato. Você entendeu? Não seguíamos a hierarquia. E com base na legislação, né, dentro do decreto 3.048, da Lei 8.213, é recomendado, se quiser não pagar o tributo, o custeio de 6% para financiamento dessa aposentadoria especial, fazer a eliminação, através de proteções coletivas. Exatamente. Inclusive no PGR, eu falo assim, o PGR agora fica muito mais robusto nesse sentido, né? Para você estar trabalhando com uma gestão dos riscos ocupacionais para estar realmente eliminando a exposição do trabalhador. Aí vamos falar nem só de ruído, de qualquer risco, né? Qualquer risco. Hoje qualquer agente nocivo, né? A prioridade será sempre a administrativa, a organização e a proteção coletiva. Exato. E por último, sempre o EPI. O EPI lá no finalzinho. Também, então, não me recordo agora com a atualização, se você recordar, eu agradeço, Rubens. Quando a gente fala de proteção coletiva, tem uma normativa lá que fala que a proteção coletiva ela deve ter também alguns requisitos, né? Desde um projeto feito por um profissional legalmente habilitado, e também seguir as manutenções que foram descritas naquele projeto, né? Então não é simplesmente, tem uma máquina ali que fazendo muito barulho, vou construir uma caixa de madeira ali em volta, vou encher ela de espuma ali, vou eliminar o ruído. Realmente precisa comprovar o efetivo funcionamento daquela proteção, né, Rubens? Perfeito. As normas regulamentadoras setoriais, vamos falar da NR12, por exemplo. Se você tem uma máquina que ela produz muito ruído, devido do seu tempo, o desgaste e tudo mais, a recomendação é fazer enclausuramento na fonte. Para fazer esse enclausuramento na fonte dessa máquina, lá na NR12, você tem que contratar um profissional legalmente habilitado, que vai fazer essa proteção e que vai ser o responsável técnico. E toda ação que, quando você fala de responsabilidade técnica, você tem que ter a emissão da ART, anotação de responsabilidade técnica, né? Uhum. Quando você fala de proteção coletiva dentro da NR18, dentro de cada linha, na parte elétrica, na parte de atenuação de ruído, você também vai ter que chamar os responsáveis por cada máquina, cada especialidade que você tem dentro dessas normativas. Então, se você, por exemplo, está dentro de um frigorífico e se você tem uma máquina ruidosa, você vai chamar lá um engenheiro mecânico para fazer um enclausuramento dessa máquina e ele vai fazer a emissão dessa RT, porque está fazendo a alteração daquela máquina para atenuar esse ruído, você entendeu? Sim. E tem mais um detalhe, muitas vezes você tem que fazer uma proteção acústica. De repente você tem que chamar um físico para participar desse projeto. Então você passa a ser um trabalho multidisciplinar.
Muitas vezes somente um engenheiro mecânico ele não consegue fazer aquele trabalho. Exato. De repente ele precisa de mais um outro profissional aliando com as competências para fazer esse trabalho para ter um resultado mais satisfatório. E cada caso é um caso, né? Cada situação tem que ser analisada, tem que fazer. Por isso que tem que chamar um profissional para fazer. Não é simplesmente fazer uma caixa ali, meter espuma e tá resolvido, né? Então realmente tem que haver um estudo em cima disso aí para estar resolvendo de forma assertiva, né? Porque para assim, faz uma caixa lá, né? Põe espuma lá e depois a gente vê se dá certo ou não. É dinheiro perdido, né? Dinheiro perdido, porque dentro do sistema de gestão hoje da NR1, Gilson, nós temos aí temos que ter uma equipe de profissionais, uma equipe multidisciplinar para fazer um trabalho eficaz para reduzir. Porque quando você reduz o ruído na fonte, você elimina o pagamento do adicional de financiamento, de custeio, da aposentadoria especial. Você entendeu? Você está eliminando na fonte. Exatamente. Então você atenuou esse 90 para 75 decibéis, por exemplo, 80 decibéis. Você entendeu? Sim. Então essa empresa vai deixar de pagar alguns milhões de reais aí ao longo do ano, né? Exato. Então é muito importante tudo isso. Exato. E aí entra a questão como a gente está falando do ruído, claro que o INSS, a própria Receita fala assim, são as empresas referências, né? Fala assim, uma indústria metalúrgica, é óbvio que ela produz ruído, né? Pegar um exemplo. Mas por que X empresa metalúrgica não recolhe? Então, gera uma investigação, né? Isso é por tendência, né? Não fala, existe isso, né? Mas por lógica existe, né? Tem como fazer essa verificação. Não está recolhendo por questão de ruído, aquela metalúrgica lá. Então vai ser verificado por quê. Mas aí ela implantou sistemas de proteção coletiva, né? Coletiva, né? Então as medidas são eficientes. Ou administrativas, né? Ou administrativas, né? Se ela conseguir realmente provar isso, ela realmente está isenta de fazer esse recolhimento, né, Rubens? Perfeito. Imagina esse exemplo que você disse, Gilson. Se o empresário, né, ele faz um estudo no seu layout e faz uma separação dentro desse ambiente onde ele está trabalhando. E aí ele vai fazer lá a parte vai separar. Vamos separar, fazer um local específico somente para um grupo de trabalhador ficar exposto a esse ruído acima de 85 decibéis. Você diminui também Você diminui, né? Você restringe, na realidade, quem vai estar exposto a esse ruído acima de 85 decibéis e o restante da equipe que não precisa estar ouvindo esse ruído vai fazer outras atividades com um ruído a menor. Exatamente. Então é uma medida administrativa. Exatamente. É a questão da empresa se organizar para fazer um estudo realmente aprofundado, contratar um profissional para fazer esse estudo também, né? Para fazer essa parte dessa gestão do ruído, né? Como estamos falando do ruído, né? Vou falar assim, isso também se replica a todos os outros riscos, né? E já vamos fazer a nossa propaganda aqui, né, Gilson? De repente tem algum empresário aí aqui na região de Sinop, no estado do Mato Grosso, no Brasil, aonde você estiver. Se tiver essa demanda aí, algum problema de ruído aí na sua empresa, pode contratar aqui a nossa equipe da Proseg. Estamos prontos para fazer um levantamento, fazer auditoria no seu documento. Nós temos profissionais também para fazer essa estrutura de enclausuramento na sua máquina, para você deixar de pagar o adicional de custeio para financiamento da aposentadoria especial. Nós temos uma orientação sustentável na parte tributária aqui para vocês, para deixar que você deixe de pagar o tributo para a Receita Federal. Não que você não quer pagar a Receita, você quer trazer saúde para o seu trabalhador. Então, quando você atua na fonte geradora, eliminando lá o ruído que está causando mal para a saúde do seu trabalhador, você está cuidando da saúde do seu trabalhador e você vai deixar de pagar esse valor a mais para a Receita Federal. Então, Gilson,
eu recomendo aí para a gente divulgar isso aqui no nosso município de Sinop, né? Todo o nortão aqui do Mato Grosso, né? A Baixada Cuiabana, o Mato Grosso todo que quiser contratar nosso serviço. E você aí de outro estado, Rondônia, Goiás, Campo Grande, São Paulo, quiser chamar a gente para trabalhar, nós estamos à disposição, nós não temos preguiça não. Exatamente, estamos aí para trabalhar, né, Rubens? Estamos para trabalhar. Dinheiro é bom, né, Rubens? Não, o dinheiro é consequência de um bom trabalho prestado, né? Então, estamos aqui para prestar um bom trabalho, estamos prestando um trabalho de informação consistente, jurídica, né, para todos nós aqui, mas provavelmente algum empresário vai estar vendo essa mensagem nossa aqui, Gilson. E os profissionais de segurança do trabalho também, que nossos amigos, companheiros aí, contadores também, que atendem muitas empresas, né? Gerente de departamentos pessoais, médico do trabalho. Nós temos aqui informações consistentes na parte tributária, tá? Que vai servir aí para suas empresas e também mão de obra qualificada para atender essa demanda aí. Exatamente. Rubens, para a gente também não perder o foco, ruído dentro do PPP. Fiz a avaliação, já falamos da questão da atenuação, ou seja, então, atenuado ou não, tem que ser lançado um PPP e tem que ser recolhido o tributo, claro que depende da empresa, ou, na verdade, em resumo, faz parte da aposentadoria especial. O trabalhador tem direito à aposentadoria especial. Não vou nem falar de tributos, vamos falar do direito do trabalhador de se aposentar de forma especial. De forma especial. Beleza, passou a régua. Agora, qual o ruído que eu lanço lá? O do laudo de insalubridade ou do laudo de aposentadoria especial? Bom, o que vai ser lançado, que está no LTCAT... Até vou falar um pouco diferente. Não é o mesmo ruído? Não fala assim, a exposição é a mesma, né? É o mesmo trabalhador. Por que então fala assim, por que laudo de insalubridade e o LTCAT tem diferença, Tem diferença? Tem diferença, Gilson. Na realidade, vamos lá. Com o advento do decreto 4.882 de 2003, ele alterou o decreto 3.048 e trouxe para dentro do decreto a questão da Fundacentro, né? E também colocou dentro para respeitar a NHO 01. E a NHO 01 ela traz a questão do fator de dobra Q3, tá? Do Q3, e aí tem que traz o nível de exposição normalizado, chamado de NEM. Sim, entendeu? Uhum. Então, para eu caracterizar a aposentadoria especial de um trabalhador, eu tenho que reconhecer que o Q3, o nível de ação é 82, e também deixa eu desligo aqui. E considerar também o NEM. O NEM que é aceitável pelo INSS e também pela Receita Federal. Uhum. Quando eu falo de adicional de insalubridade, eu falo da NR15. E é aí que causa muita confusão no nosso meio. Anexo 1. No anexo 1 lá da NR15, e na NR15 para o adicional de insalubridade é o Q5. Você entendeu? Uhum. E aí, eu espero estar contribuindo aí para com meus colegas, companheiros, engenheiros em segurança do trabalho e também médicos do trabalho que fazem o LTCAT, né? Que são os responsáveis técnicos para fazer o laudo, laudar e concluir esse laudo dessa empresa que você está atendendo aí. Então, o decreto 4.882 alterou o decreto 3.048, chamou a Fundacentro, e a Fundacentro tem a NHO 01. E a NHO 01 é Q3 e NEM. Nível de exposição normalizado. Para insalubridade, Q5. Exatamente. E para os profissionais aí que já fazem esse tipo de avaliação,
fala assim, a diferença entre o Q3 e o Q5, hoje existem equipamentos que fazem as duas avaliações simultâneas no mesmo equipamento, porque o que muda de um para o outro é a fórmula do cálculo, né? Que realmente é o fator de dobra da dosimetria. Então você pode observar quem tem esses equipamentos ou que faz com dois equipamentos de repente simultâneos, o ideal é que realmente faça simultâneo para ver a diferença, né? Só estou falando uma comparação para ver a diferença entre as duas dosimetrias. Se você fizer uma jornada de 8 horas de dosimetria para as duas, uma Q3 e uma Q5, se fizer no mesmo equipamento simultâneo, você vê claramente a diferença dos níveis de exposição entre os dois. Apesar de ser o mesmo ruído, o fator de cálculo ali, do Q3 ou Q5, ele interfere diretamente no resultado final da exposição do trabalhador. A diferença é bem significativa. Bem significativa. Diferenças de 5 até 10 decibéis, 7 decibéis, depende depende muito do nível de exposição, claro, né? Mas assim, são níveis bem significantes a diferença realmente, né, Rubens? E aproveitando o ensejo, o Q3 ele é mais protetivo, tá? Para o trabalhador. E a própria Constituição Federal, ela diz que tem que prevalecer o que mais protege o trabalhador. Entendeu? Exato. Então o Q3 ele tem esse cunho mais protetivo para preservar a saúde do trabalhador. Exatamente. Entendeu? E futuramente, quem sabe, muda, porque já mudou várias vezes também, né, Rubens? Pode ser que de repente um dia iguale? Depende muito, né, do governo, da equipe técnica, né, da Fundacentro, né, que é constituída pelo governo, né, um órgão do governo que são pesquisadores, né, que fazem esses estudos, né. A nossa legislação era baseada em outras leis, tanto a europeia quanto a americana também, né. Então, cada país tem lá as suas linhas definidas, né? Exatamente. De como aplicar isso aí. Tá? O ideal é que seriam legislações alinhadas, 100% alinhadas, né? Aqui eles estão falando de ruído que tem essa diferença do Q3, Q5, mas existe diferença para o calor, existe diferença para avaliações químicas, enfim, cada um, alguns são iguais, outros têm diferenças, mas que acaba gerando algumas confusões entre os profissionais, né? Então, quem for fazer a avaliação de qualquer agente, né, físico, químico ou biológico mesmo que seja, que envolve essa parte da aposentadoria especial, realmente tem que se ater a esses detalhes de diferença de legislação, né? Sim. Ainda mais para a aposentadoria especial, disso, tem a questão dos períodos, né? Exato. Aí é quando é o laudo extemporâneo, né? Que tem aquele período de 85, 80, né? 80, aí depois veio 90 e 80. Falando dos decibéis, né? 90 decibéis. E só mais uma informação, Gilson, que já foi passada aqui no canal, que o ruído ele é o único agente nocivo que desde 1960 é pedido laudo, tá? Antes das normas, né? Bem antes da norma. Quando eu nasci. Eu nasci em 65, viu, gente? Eu já vem de antes. Sou jovem ainda aqui. 65, antes de 65 já era exigido, Gilson, o laudo para a questão do ruído, tá? Exatamente. Eu não sou velho, viu, gente? Só um pouco experiente. Aí você analisa da época como que eram feitas as avaliações, né? Inclusive na própria NHO, ela traz a questão dos cálculos, né? Como que eram feitos os cálculos. Eu aprendi a fazer cálculo na época da dosimetria, fazer os cálculos manuais, né? Então já fiz muito cálculo manual da parte de dosimetria. Que bom, antigamente, né? Eram todos assim. Hoje, com a tecnologia aí, os equipamentos já trazem tudo mais fácil, né? Mastigado pra gente já, né? Já sai o relatório bonitinho. Antes tinha que montar planilha, puxa aqui, puxa ali, faz um cálculo. Calculadora científica, né? Calculadora normal é mais complicado de fazer, calculadora científica, tudo na mão, né, Rubens? A tecnologia veio para dar uma celeridade em todos os processos, né? Hoje a tecnologia está pronta aí e se quiser fazer uma conferência pode usar a prática antiga, né, Gilson? Exatamente. Dos cálculos que estão aí
na própria NHO, né? A NHO traz o cálculo. Tem lá a formulazinha de como fazer o cálculo, né? Exatamente. Bem tranquilo, bem simplesinho, né, Rubens? Bem simplesinho. É só exercitar, né, gente? Exatamente. Rubens, falando da avaliação da dosimetria, preciso falar entrando num assunto que é a parte da calibração do equipamento. Uhum. Existem duas formas de calibrar equipamento, né, Rubens? Uma é do laboratório, né? Uhum. Que daí vai conforme o manual do equipamento, periodicidade da calibração, anual, a cada 2 anos, aí vai depender do equipamento, conforme o manual do equipamento. Mas o que eu quero me referir é a calibração, na verdade não é nem a calibração, mas é o teste inicial e o final, antes de iniciar a medição e após a conclusão da medição, né, Rubens? Que normalmente acontece muito isso em perícia, né? Se você está participando como um auxiliar técnico, um assistente técnico ou como perito, você tem que andar praticamente na linha, né? Agora, no dia a dia, eu não sei se você que está me assistindo aí agora realmente faz dessa forma, mas o correto é... correto é fazer... O correto é fazer, antes de fazer a primeira avaliação, você fazer a calibração e ao término... fazer a conferência. A conferência dessa calibração. E os equipamentos de hoje, eles já registram essa avaliação no próprio relatório. É um negócio bem interessante, né? E por que fazer essa avaliação? Porque na própria NHO fala que se tiver alteração superior a 1 decibel, né? Tem uma margem, uma margem de erro entre o inicial e o final. Se ela for superior, essa avaliação deve ser descartada, né? Deve ser refeita essa avaliação para verificar se é uma falha realmente da dose do dia ou se pode ser uma falha do equipamento, né, que não está conferindo ela da maneira correta, né, Rubens? O interessante é que o calor também tem só pegar no gancho aí, tem essa avaliação inicial. Se tiver uma diferença, você tem que refazer novamente e assim também a questão da dosimetria, né? Exatamente. Vários agentes químicos também que tem que ter muito cuidado com a questão da avaliação, da coleta, as formas de fazer essas avaliações, né? Então a parte da higiene ocupacional não é tão simples, né, Gilson? Como nós entendemos, fazemos, né? Vou colocar um aparelho, fazer uma dosimetria, eu coloco o aparelho onde? Na cintura, põe lá no pé, deixa ele fixo em algum lugar. Comprei o equipamento. Um aparelho de dosimetria hoje tá de 4 mil para cima, né? Então não é um investimento baixo aí, muito né? Baixo não, né? É um investimento alto aí, qualquer equipamento hoje que faz isso aí. Ou seja, então eu falo assim, eu comprei um equipamento desse, eu vou colocar no trabalhador, para o trabalhador de repente bater nele lá, esbarrar em algum lugar. Nossa região tem bastante madeireira, acho que eu vou deixar um equipamento desse no trabalhador. Madeireira, garimpo, né? Garimpo. Garimpo não, mineradoras. Mineradoras. Nós não temos garimpo no estado do Mato Grosso, tá? Nós temos mineradoras. Mineradoras, exatamente. Tem vários lugares, no país inteiro tem mineradoras espalhadas aí, né? É verdade. Mas são atividades que realmente põem em risco no sentido do equipamento, o cuidado do equipamento. Né? Então eu posso colocar esse equipamento em local mais seguro, deixar ele fixado em um ponto fixo, né? Eu vou colocar uma estaca ali, vou fixar esse equipamento para fazer essa dosimetria de ruído, para não danificar o equipamento. Na realidade, tem que estar... nós temos que atender o que determina, né? Uma distância do aparelho auditivo do trabalhador, dá 15 centímetros mais ou menos, entendeu? Para fazer uma verdadeira avaliação fidedigna, vamos chamar assim. Esse aparelho tem que estar próximo ao pavilhão do ouvido, né, do trabalhador. Então, fixo na altura do ombro. Uma altura de mais ou menos aí 10, 15 centímetros. Né? Ou capacete, depende Depende, né? Depende da situação, né, Gilson? Porque nós não podemos engessar também cada situação é uma situação diferente. Só no ombro, só, né? É uma realidade, né? Às vezes não dá para colocar na lapela, dá para colocar no próprio capacete que está ali próximo ao ouvido do trabalhador. Depende. O mais próximo possível, né? O mais próximo possível, mas dentro dessa distância aí, tá? Exato. De 15 a... Aí tem alguns que colocam no crachá, né, que está pendurado, o dosímetro lá embaixo, na altura do tórax do trabalhador.
não está atendendo a metodologia para fazer uma boa avaliação de audiodosimetria, né? Exatamente. Audiodosimetria. Audiodosimetria. Também a gente fala de dosímetros, mas tem como fazer também com um medidor de medição instantânea, né? Ou medição a gente chama às vezes popularmente de medição de pico, né? No caso, um decibelímetro, né? Para efeito de hoje, para atender o e-social, somente o audiodosímetro, tá? Exato. Para períodos lá atrás, aceitava-se a questão das avaliações pontuais, tá? Uhum. Com medidor de nível de pressão sonora, né? O nome vulgar que é chamado o decibelímetro, entendeu? Mas dentro dos períodos que era exigido. Era permitido. Hoje não. Hoje somente é exigido o audiodosímetro. Não pode ser o decibelímetro. Ou nível de pressão sonora, tá? Exato. Medidor de nível de pressão sonora. Eu tive um professor, Gilson, o professor saudoso Herculano lá no Senai, que ele brigava com a gente quando nós chamávamos isso de decibelímetro, tá? Que decibel é a unidade de medida, né? Ele falava assim, é medidor de nível de pressão sonora, não decibelímetro. Porque é o que eu falei, né? Se ele estiver ouvindo aí, ou a filha dele, né, que eu conheci, teve o prazer de conhecer, um forte abraço. Isso aí. Então, Rubens, para a gente fechar esse PodSeg de hoje, no PPP lanço o ruído do LTCAT, né? Do LTCAT, com o fator Q3, certo? Certo. Fator de dobra Q3. Independente da atenuação no trabalhador, vai gerar o direito à aposentadoria especial. É isso? Vai gerar aposentadoria especial, mas tem um ponto muito interessante disso que eu queria até aqui abordar. É a questão da permanência. A permanência desse trabalhador. Rubens, mas se o meu trabalhador só fica 2 horas, só fica 3 horas, não fica 8 horas, não é permanente, Rubens. Não é dessa forma que acontece. Tá, pessoal? Então, o que acontece? A questão da permanência. Existe muita confusão também no nosso meio sobre a questão da permanência. E até aqui estou com meu PPP aberto, né, no item 14.2, onde está a descrição da atividade. Já fizemos algumas lives, né, Gilson, sobre a questão do PPP. Teremos um curso aqui sobre a questão do preenchimento do PPP. E eu quero ler o que está escrito aqui no item 14.2 da descrição das atividades, para nós passar uma informação muito importante para todos nós aqui, tá? Vou ler para vocês aqui, me acompanhem por gentileza. Está escrito no item 14.2, descrição das atividades. Esse formulário que eu estou lendo aqui já é da Instrução Normativa 128, tá, gente? Recente, tá? Está escrito assim, ó. Descrição das atividades físico-mentais realizadas pelo trabalhador por força do poder de comando a que se submete, com até 400 caracteres alfanuméricos. Eu quero me ater com vocês aqui por força do poder de comando. Esse aí é a permanência do trabalhador sobre um comando desse empregador que o contratou para ficar exposto àquele determinado ruído que ele está trabalhando, laborando ali dentro da organização, tá? Então, essa permanência, ela só acontece por conta de uma força de mando, de um gerente, de um encarregado ou do próprio proprietário dessa empresa. E essa permanência ela é uma subordinação jurídica que está lá na solução de consulta 40 da Receita Federal. Porque ela é indissociável à atividade, né? Perfeito. Inclusive, o Gilson me lembrou bem aqui agora a questão da questão do indissociável ao trabalho. Eu fiz questão de deixar aberto aqui também
o artigo 268 da Instrução Normativa 128, fresquinha, recente. Acompanhe comigo, por gentileza, o artigo 268. Para fins de concessão de aposentadoria especial, será exigida a comprovação do exercício da atividade de forma permanente, entendendo-se como permanente o trabalho não ocasional nem intermitente, no qual a efetiva exposição do trabalhador ao agente prejudicial à saúde é indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde do trabalhador durante o período de 15, 20 ou 25 anos. Vamos pegar o exemplo de um metalúrgico que trabalha numa metalurgia aqui da nossa cidade, Sinop, né, no estado do Mato Grosso, ou aí na sua cidade, ou na empresa onde você trabalha. Se ele está trabalhando exposto ao ruído, que depende para fazer o trabalho, produzir uma grade, produzir lá um metalão que vai ser instalado numa determinada empresa, num galpão, requer ter esse ruído nesse processo produtivo. Isso é indissociável ao bem final, que é a essa obra de arte, que é o portão, ou essa parte metálica que será colocada nessa empresa. Então, ele está fazendo essa atividade porque ele teve um comando, ele teve uma ordem que foi passada para ele para fazer essa atividade. Então, essa ordem é uma subordinação jurídica que esse trabalhador está exposto. Então, ele está debaixo de uma ordem, uma ordenança, é uma subordinação jurídica. Ele não pode negar, ele não pode abandonar. Ele pode ter o direito de recusa, mas, como ele precisa trabalhar, então, pessoal, isso é indissociável da produção do bem. Hã? Ele está obrigado a permanecer naquela... Ele está obrigado a permanecer nessa situação. E tem mais um detalhe. Eu fiz questão também aqui de pegar o próprio decreto 3048, né, que traz lá o anexo 4, onde tem no rol dos agentes nocivos. Lá no seu artigo 65 também traz a seguinte redação. Artigo 65 do decreto 3048. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso, do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Então, meu amigo prevencionista, você engenheiro em segurança do trabalho, você técnico em segurança do trabalho, médico do trabalho, contador, empresário, o decreto 3048, ele é o balizador, é ele que regulamenta quais os agentes nocivos que geram aposentadoria especial. E o ruído está nesse bojo, nessa relação. Então, quando nós falamos dessa permanência é uma ordem, é uma subordinação jurídica a que esse trabalhador se submete ao seu patrão, ao seu empregado, ao seu encarregado, aos seus prepostos, tá? Então, quando nós temos ruído acima de 85 decibéis, e esse trabalhador ele está acatando uma ordem, está produzindo um bem, e você fornece um protetor auditivo, mesmo você fornecendo esse protetor auditivo, a melhor marca que você comprou, não vai lhe o adicional de aposentadoria especial a esse trabalhador. Se você tiver que pagar o adicional, você que é do lucro real, lucro presumido, ou um dos 4 segmentos que está lá na Lei Complementar 123, que é do Simples Nacional, você tem que recolher os 6% para financiamento de aposentado especial por 25 anos. Ok? Agora, se você é do Simples Nacional, não faz parte desse rol de quatro segmentos,
da Lei Complementar 123, mas mesmo assim o seu funcionário terá o direito de aposentador especial. Gilson, eu fiz questão de trazer essa redação, tanto da IN 128, também como do decreto 3048, para deixar mais concreto esse bate-papo nosso. Porque o que vai representar no PPP é isso aqui, e é isso que vai ser enviado para o governo federal. E é isso que vai refletir para a empresa e para o trabalhador. É isso que vai refletir para a empresa e para o trabalhador. Você, empregador, que nos ouve aqui nesse podcast, nesse podcast da Proseg, fique atento em relação a isso, porque se você tem esse agente reconhecido no seu processo produtivo e não está recolhendo, você que é do lucro real, lucro presumido, e não está recolhendo os 6% para custeio, financiamento da aposentadoria especial do seu trabalhador, fique atento, que de repente você pode receber uma cartinha da Receita Federal. Exatamente. Então, Rubens, é isso. O que eu quero ainda deixar aqui pro finalzinho aqui nos siga nas redes sociais que estão aparecendo ali em cima, tá? Por que nos siga nas redes sociais? Rubens, eu vou fazer aqui um desafio agora. Opa! Não tá nem combinado isso aqui, hein, Rubens? Não tá combinado, hein? Não tá combinado. O Gilson não combina nada, gente. Ele faz tudo em cima da hora. Exatamente. E por que eu vou falar para seguir? Você vai acompanhar nos nossos reels, tanto no reels do Instagram, tanto no meu, quanto do Rubens, quanto no da Proseg. Nos siga lá, que a gente vai dar a resposta dessa pergunta lá no reels. Vou fazer a pergunta aqui pro Rubens e nós vamos responder ela lá no reels. Após você assistir, você entra lá no nosso Instagram, nos siga lá, que você vai conseguir ver a resposta dessa pergunta, Rubens. Não faça pergunta muito difícil não, Gilson. Não, a pergunta pro Rubens é moleza essa pergunta. Ruído de impacto gera aposentadoria especial? Então essa é a pergunta que a gente vai responder lá no Reels, não vamos responder aqui, mas a gente vai responder lá no Reels. Então siga nossas redes sociais e pega essa resposta lá no Reels, que você vai ficar surpreso com a resposta, né, Rubens? Com certeza, né, Gilson? Nós estamos aqui estudando bastante para passar a informação para vocês consistente. Exatamente. Então, ruído de impacto, a resposta vai estar lá no nosso Instagram, tá? Então, só seguir a gente lá. E é isso. Muito obrigado, Rubens, por compartilhar esse conhecimento com a gente aí. Cada podcast com você é uma aula, realmente. Bastante conhecimento aí, várias informações a serem agregadas aí. E os profissionais que estão acompanhando a gente aí também aproveitam para pegar esse conhecimento. E em breve aí, nos próximos dias, ou de repente quando esse podcast for no ar, de repente já foi até lançado já, o curso de PPP, né, Rubens? Curso de PPP e já olhando para o e-social. E falando só do PPP, rapidão aqui, não é só o preenchimento do formulário. Esse curso não vai ser assim, vem aqui, você vai colocar o nome do funcionário, aqui você vai colocar o CPF do funcionário, aqui você vai colocar isso. Não é só isso. É conhecimento. Interpretando, né? O que cada campo daquele significa, o que nós falamos aqui hoje sobre ruído, vai falar um pouco sobre calor, sobre os agentes químicos, riscos ergonômicos, os riscos mecânicos que estão mecânicos. Devo colocar, não devo colocar? Qual que eu coloco? Se eu colocar, qual que é o impacto? Tudo isso vai estar no curso do PPP, né, Rubens? Brevemente. Se, de repente, já não foi lançado quando esse podcast for no ar, porque está na ponta da agulha. Pois é, nós estamos produzindo vários conteúdos muito interessantes aqui na Proseg, e agora está tendo uma fila, né, Gilson? Exatamente. Para entrar aí. Muitos profissionais procurando a gente também para participar do PodSeg, parcerias aí para estar advogados entrando em contato, contadores também, então a gente está organizando aí para passar esse conteúdo para todo mundo, esse conteúdo relevante aí. Beleza? Beleza, Gilson. Muito obrigado. Então siga lá nas redes sociais que a resposta dessa pergunta vai estar lá no Reels do nosso Instagram, tanto no meu, no do Rubens, como no da Proseg também. E eu quero agradecer, Gilson, agradecer a você aí, agradecer aos nossos ouvintes, amigos, companheiros, exato, né? De trabalho, de profissões, contadores, administradores, você empresário, você gerente de departamento pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pelos seus acompanhamentos do nosso trabalho. Divulgue aí nosso trabalho.
para os seus amigos aí. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, Gilson. Beleza, obrigado. E o pessoal que está comentando debaixo dos nossos vídeos do YouTube, a gente está lendo lá. Muito obrigado aqui, está dando apoio. Se tiver pergunta, pode mandar. Se tiver pergunta lá, pode mandar, que a gente responde lá também. Como a gente já fez outras vezes, a gente responde as perguntas conforme vão aparecendo, ou as perguntas são respondidas num PodSeg, ou numa live, ou de repente na própria pergunta mesmo, a gente já descreve a resposta. Tá? Então fica acompanhando a gente aí, que a gente sempre vai dando as respostas conforme vai tendo perguntas lá. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até um próximo PodSeg aí. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.